Um podcast fora do centro-sul, para ele dar certo, para ele se pagar, você precisa trazer políticos e blogueiros para poder dar views. Quando você traz políticos e blogueiros para dar views, você ganha patrocinadores, você ganha dinheiro do AdSense do YouTube, etc. Falta uma coisa também, Belém. Os empresários têm que parar de ter vergonha de ganhar dinheiro. A gente vai falar de um mercado que só em 2023 cresceu 36%. Os fundadores e hosts da Dupla Podcast, o podcast que fala sobre negócios de forma descomplicada. Otávio é empreendedor há mais de 20 anos, com experiência prática nos bastidores de grandes negócios. Tamires é publicitário, especialista em marketing e gestão de negócios. Mas falta isso pra cá pra gente poder movimentar e a gente ter negócios mais profissionais. Não significa que nós não somos profissionais, tá? Mas falta essa mentalidade de crescimento com relação a dinheiro. Quer conhecer a pessoa? Faça negócio com ela. E eu admiro muito as pessoas no qual eu faço negócio e me torno até amigo delas. Então, comprando e vendendo. Porque eu vou comprar de alguém, como é que ele entrega? Como é que ele prometeu? Como é que é a palavra dele? Eu vendi para essa pessoa, como é que ele me pagou? Sejam bem-vindos ao podcast Segue o Plano. E hoje a gente vai falar de um mercado que só em 2023 cresceu 36%. Que hoje tem 31 milhões de ouvintes e que 51% da população no Brasil ouve podcast. Vocês sabiam disso? Que 51% da população ouve podcast no Brasil? Descobri agora, na verdade, pesquisando. Eu acho um mercado incrível e vamos falar sobre realmente podcast. Uma coisa que aqui na nossa região explodiu, não é? Parece que todo mundo descobriu o podcast nos últimos, 12 meses, 24 meses. E nada melhor do que chamar a Dupla Podcast aqui para falar um pouco disso. E hoje trouxemos Otávio de Oliveira e Tamires Ishimori. Os fundadores e hosts da Dupla Podcast, o podcast que fala sobre negócios de forma descomplicada. Otávio é empreendedor há mais de 20 anos, com experiência prática nos bastidores de grandes negócios. Filho de empresário paraense, atua ajudando herdeiros e sucessores a construir um legado com identidade própria. Tamires é publicitário, especialista em marketing e gestão de negócios, com experiência atendendo grandes marcas como TIM, Heineken e Fiat. Já liderou operações comerciais e de tecnologia e hoje está à frente da Leme 360, agência focada em estratégia de comunicação. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Paulo, pelo convite, obrigado pela oportunidade aqui no podcast Segue o Plano, né? Não adianta o que você vai fazer, só segue o plano. Gostei demais. A ideia é essa. Obrigada também, é muito bom estar aqui, a gente batendo um papo de podcast para podcast, né? De podcast para podcast. Então, estamos em casa. Antes de começar, eu queria que vocês falassem um pouco de como surgiu a ideia do podcast. Já falaram com muita gente, eu acompanho vocês lá. Me fale um pouco a história da Dupla. A Dupla Podcast foi um evento que a gente fazia muito em off. Eu e Tamires, a gente conversava muito, trocava ideia, dava mentoria um pro outro, dava conselho pro outro. E é engraçado que era só sobre negócio. Falava um pouco da vida pessoal, mas a gente focava no negócio. E a gente sempre arrumava uma oportunidade para poder eu receber uma mentoria da Tamires, que é maravilhosa na mentoria dela. E ela também, às vezes eu dava alguns conselhos para ela, que algumas vezes funcionavam. E aí ela absorvia esses conselhos de negócio. Tamires na parte estava fazendo transição de carreira, de CLT, e aí com essas dúvidas, e eu também fazendo alguns investimentos, abrindo e fechando algumas empresas. E é muito bom você falar com alguém que tem a visão de marketing. Ao longo desses cafés, a gente teve um café que foi muito legal, que foi com o facilitador do Sebrae. Nesse café era para durar só meia hora. E a gente ficou 2 horas batendo papo. Só que foi um papo assim, só pedra, só pedrada, só coisa boa. E claro, 2 horas, Paulo, você pega o quê? 2, 3 frases. Você não consegue gravar. Nem coloquei o celular para gravar. A gente voltou para casa, aí eu fui dar carona para Tamires, até a casa dela, e a gente ficou, Tamires, que coisa boa foi isso. A gente não gravou nada, não anotou nada. A gente podia anotar, a gente podia gravar isso. Então o nome disso, Otávio, é podcast. Eu falei, mas Tamires, eu tenho vergonha de câmera. Não sei. Ela falou, também, Otávio, bora então fazer, porque daí a gente destrava. Mas como vai ser, Tamires? Vamos chamar
os nossos amigos, que vão suportar a nossa falta de habilidade. Não vão julgar a gente, né? Vamos Ou fazer. não, né? Vamos fazer, Essa era a ideia, pelo menos. vamos fazer gravado, Sim. porque aí qualquer coisa a gente corta e vamos fazer esse projeto piloto, né? E do projeto piloto, Tamires. 82 episódios, né? Assim, era um projeto temporário, né? Eu nunca tinha feito isso, eu sempre fui muito do presencial, então as câmeras pra mim eram um problema. Assim, foi um propósito de Deus, porque era um problema pra mim. Me coloca aí pra falar pra 10 mil pessoas, eu falo, mas na frente da câmera eu não conseguia desenvolver uma palavra, pelo auto-julgamento, né? E aí a gente falou, não, vamos fazer um piloto de 15 episódios, a gente foi atrás de estúdio e tal. E aí começou a fazer, aí no segundo episódio a gente já foi pro ao vivo, porque a convidada falou assim, não, vamos pro ao vivo. Ela, esse negócio de mentalidade, não, vamos pro ao vivo, vocês conseguem, quero só faço fazer ao vivo. E daí a gente entendeu que o ao vivo era mais fácil pra gente, porque a gente tava muito corrido, então já gravou, tá lá, não tem mais como voltar, né? E meio uma forma também de evitar a autossabotagem, né? Porque do gravado a gente fica, não, vamos cortar aqui, vamos cortar ali, vamos fazer assim, corta e tal. E aí no ao vivo não, já foi, tirou o band-aid. E aí depois de 15 episódios a gente pensou assim, e aí, o que é que vamos fazer? Vamos seguir? Vai virar o quê? E a gente, não, vamos virar então um negócio, vamos abrir a empresa, vamos abrir o CNPJ e começar a fazer isso de forma mais intencional. E aí realmente surgiu a Dupla Podcast como um piloto de verdade do que é hoje, né? A gente ainda tem muitos sonhos pela frente quanto marca para realizar. E aí a gente foi melhorando a influência, foi melhorando a autoaceitação. Nessa época eu tava muito ruim com a minha imagem, então eu tava saindo de um processo depressivo. Então tudo isso, pelo menos pra mim, foi muito terapêutico, né? Não foi fácil, mas foi muito terapêutico. E aí a gente foi melhorando, foi ganhando influência, e até o ponto que a gente decidiu, não, vamos agora pro nosso próprio espaço, né? Porque a gente andava com caixa, andava com um monte de coisa, e corre, e aí chegava no estúdio, já tinha uma gravação acontecendo que atrasou. Então começou a tumultuar. Aí a gente decidiu, não, então a minha agência era digital, vamos transformar ela no escritório, a gente aluga um espaço, uma sala fica o podcast, outra sala fica o meu escritório, e aí a dupla ganhou um terceiro passo. E aí que é o passo que nós estamos agora, dessa fase aí de consolidação. Vamos chegar lá, segura. Mas eu queria falar muito de negócio. Quando é que vocês entenderam que o podcast podia virar um negócio? Por que eu te pergunto isso? Porque, querendo ou não, aqui em Belém surgiram vários, né, podcasts. E alguns vão se perdendo ao longo do caminho, porque se tu não leva como negócio... e negócio, pessoal, não estou falando de dar retorno financeiro, mas de ter a obrigação, né, a responsabilidade, de ter prazos, de ter regras, enfim, de tratar como negócio mesmo, não funciona. Teve algum dia especial para vocês falarem, cara, agora é negócio, agora é de verdade ou não? Isso foi uma demanda que o Otávio trouxe, né? Acho que já estava no universo já São Paulo. Vou falar um negócio polêmico. Um podcast fora do centro-sul, para ele dar certo, para ele se pagar, você precisa trazer políticos e blogueiros para poder dar views. Quando você traz políticos e blogueiros para dar views, você ganha patrocinadores, você ganha dinheiro do AdSense do YouTube, etc. No caso, a gente não tem nada contra político, nada contra blogueiro, mas não é um viés que a gente quer conversar. A gente nunca, como eu falei, a gente trouxe um podcast do offline para o online. E como é que era isso? A gente quer conversar com pessoas que a gente possa ganhar esse enriquecimento de conhecimento. Ter ali uma consultoria. Porque, na verdade, o podcast ele é uma consultoria de graça, ao vivo, principalmente para quem está fazendo, porque o host ele fica ali olhando, observando, e ele aprende muito mais, que a atenção dele está muito presa. Então, o que a gente gosta? A gente gosta de conversar com empresários da vida real. Daquela pessoa que se superou, errou, disse, olha, eu errei, eu fiz isso, mas depois eu recuperei, eu soneguei imposto, mas depois Deus me curou, eu não sonego mais, que isso vai pro inferno. Isso tudo acontece no podcast. E a gente acha maravilhoso, a gente fala, caramba, é esse tipo de conversa que a gente tem no café que a gente leva pro podcast. Deus me curou, foi ótimo. É porque sonegar você vai pro inferno, tá na Bíblia. E várias coisas, várias assim, coisas muito engraçadas, muito boas, e tornou isso presente, mas só que não dá views. E se a gente fosse ligar para visualização, aí a gente ia ficar morto. Teve um momento que a gente, poxa, cadê o patrocinador e tal? Só que a gente diz, olha, a gente não vai ficar batendo de porta em porta atrás de patrocinador. Para pegar R$300, 400, 500, nada contra. Nossa despesa é alta. Não paga nem a despesa, né? Para poder você pagar a despesa, tem que botar 10 patrocinadores. Nada contra, a gente gosta muito de patrocinadores com a gente, apoiadores, só que a gente não vai ficar gastando energia com isso.
Nossa energia ela é muito cara para poder ficar gastando com isso. Então a gente olhou e falou assim, que tal se a gente montar um ecossistema aonde que a gente consiga fazer com que esse empresário que foi com a gente também participe do nosso ecossistema, sim ou não necessariamente diretamente. Só que esse empresário pode receber uma consultoria de marketing, uma consultoria de vendas, uma consultoria de gestão de pessoas, o podcast ser uma das ferramentas, ser um dos portfólios dos produtos que a gente tem, não necessariamente ser, a gente vai viver de podcast. Não é isso. E até foi bom que depois eu vou falar sobre a experiência que a gente foi para São Paulo e nós gravamos lá em São Paulo. Mas só para fechar essa pergunta, né, e passar para a Tamires a experiência dela, a nossa ideia é a gente ser o patrocinador do podcast. A gente que banca esse podcast. Então, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar, vamos vender, usar. E aí, tanto é que os reclames do Plim Plim, na hora do nosso comercial, é a gente vendendo o nosso produto. Entendi. Cara, eu tô entendendo alguma coisa assim. Primeira coisa, é conhecer o nosso mercado. Tu falaste que saindo do eixo aqui centro do Brasil, sul-sudeste, o podcast ele não se mantém por si só. Ele não é o fim. Eu acho que a gente tem que entender que o podcast é apenas um meio para cá, para nossa região. E envolve muitas outras coisas, né? Envolve mentalidade, envolve questão de... É uma região bastante inferior em termos de PIB per capita mesmo, né? As pessoas ganham menos aqui e por isso gastam menos e por isso investem menos. Aí é uma cadeia, né, que vai... E tratar com pessoas que realmente estão só like aí, dão só, não faz sentido, né? Porque like e views não pagam conta, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei. Eu acho que a questão passa muito por profissionalizar e entender o mercado de forma intencional. E tu acha que a gente enxerga pouco isso aqui na nossa região? O que tu acha, Tamires? Tu que trabalha muito com gestão e estratégia. Sim. O podcast, hoje, pra gente, ele entrou no funil, né? Você falou, ele não é fim, ele é meio. Ele entrou como funil. Então, por exemplo, o podcast hoje, depois que a gente entendeu que ele é nossa grande emissora de comunicação, então a gente usa justamente de forma intencional para falar de temas que a gente quer, para conversar com pessoas que agregam para os nossos negócios, e isso entra num funil, seja no funil de parceria ou no funil de venda. Então, quando a gente quer fechar um negócio, a gente pode conversar com essa pessoa por 1 hora no podcast, e teve muitos casos que não fechamos um negócio, mas fechamos uma parceria. Por exemplo, a Nathalie Ketani é um exemplo disso, né? Que hoje a gente está fazendo um evento junto, um projeto piloto também junto. Ela foi lá, o Otávio virou cliente dela, e depois a gente começou a estreitar relacionamento. Hoje ela é minha cliente, faço mentoria para ela, entrei na comunidade dela ajudando, e hoje a gente está com a proposta de ganhar dinheiro junto, né? Então, ou seja, quando a gente entende que esse mercado, o que dá para extrair hoje desse mercado é esse formato, aí a gente relaxa. E aí vai muito nisso que você falou. A gente tem que entender o que o mercado é capaz de entregar pra gente. Porque a gente não está falando de São Paulo, que é uma grande metrópole. A gente não está falando do eixo ali sul, sudeste, que tá muito mais, é muito mais consumidor de podcast, né? E que tudo que é feito lá, ele tem uma distribuição nacional. Tudo que é feito em São Paulo consegue ter um alcance nacional, se quiser, com pouco esforço. Dentro do norte, não. As pessoas... É muito barrista, né? Então, é muito aqui dentro. Então, como é que a pessoa ir lá em São Paulo vai querer saber sobre um empresário, talvez, daqui de Belém, que tem um contexto muito específico? E aí, depois que a gente entendeu isso, depois que eu entendi isso também como estratégia de mercado, eu falei, ok, então o que dá pra gente extrair desse mercado, mantendo isso, porque afinal de contas é investimento alto de equipamentos, a gente tem 3 câmeras, aluguel de sala, operador, tudo isso. Então, ou seja, como é que a gente monetiza isso? Em contrapartida, pode até parecer que é uma coisa meio capitalista. Poxa, eu tô convidando a pessoa para fazer negócio. Não, eu tô convidando a pessoa para fazer negócio e ela falar 1 hora do negócio dela. E em que outro canal ela vai ter essa audiência para poder falar 1 hora do negócio dela? Se ela souber usar isso de forma muito intencional, fazendo cortes legais, ela também consegue vender. Então foi nesse caminho aí que tu tá falando, em que momento virou negócio, eu tava pensando, foi esse olhar para o mercado, o que dá. Não significa que daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, se a gente começa a ver que Belém, com essa história da COP e tudo mais, mudou a dinâmica de mercado, a gente pode mudar também a dinâmica de estratégia por trás disso. Né? Cara, e o legal é isso, né? É a gente não ficar preso no que deu certo até ontem. Exatamente. Né? Eu peguei algumas coisas aqui. Consumidor. Querendo ou não, a gente vende algo aqui. Eu acho que isso tem que ficar claro, né? Isso. A pessoa que vai atrás de um podcast ou que pensa em criar algo assim, buscando só, entre aspas, fama, né? Sim. Porque a gente não é famoso, a gente nem fica, né? Envolve muito crenças que eu escuto frequentemente nessa mesa. Eu gravei recentemente com o Renato Lima,
Não sei se vocês conhecem, é um consultor excelente, é um cara muito gente boa. É o Líderes, né? Isso, e inteligentíssimo, cara. A gente bate muito papo legal. Ele falou assim, Ricardo, o primeiro passo para uma empresa quebrar é o ego do dono da empresa. Então, às vezes, eu vejo muito assim, gente que quer ir para um podcast, então quer criar algo assim, muito para aparecer, mas às vezes não tem conteúdo. Aí eu fazendo o link com o que tu estás falando. Sim. A pessoa vem, tem 1 hora aqui para falar o que quiser falar e não aproveita. Ela não quer mostrar o que sabe, ela só quer se mostrar. Então, o mercado daqui da nossa região, por ser bairrista, tu acha que a gente ainda está muito atrás, a gente tem esse gap mesmo de 5, 10 anos, porque em São Paulo, que tu estavas falando agora, eles buscam muito mais informações, porque querendo ou não, é muito mais fácil aprender com quem já errou. É fácil e barato, né? Aqui não, parece que a gente tem um problema de aprender, porra, o que o Otávio tem para me ensinar que eu não sei? Porra, velho, a vida dele foi totalmente diferente do que a minha, né? O que a Tamires tem para me ensinar que eu não sei? Muita coisa. Tu acha que falta a gente na nossa região realmente baixar a nossa bola? Eu acredito, antes de passar para o Otávio, que falta uma coisa também em Belém. Os empresários pararem de ter vergonha de ganhar dinheiro. Cara, eu quero te abraçar. Não, é real, isso é real. Sabe por quê? Porque quando você fala assim, não, eu tô aqui pra fazer negócio e ganhar dinheiro, parece sim que você é a pior pessoa do mundo, sabe? Tu ofendeste, né? Parece que tá ofendendo até falar baixinho, eu quero ganhar dinheiro. Como assim, porra? Então, não é pecado isso. Então, ou seja, tipo, a gente passei uma semana lá em São Paulo agora e eu fui lá pra estudar o mercado, pra fazer o podcast, né, que o Otávio vai falar daqui a pouco, mas também pra entender o que diferencia e o que eu posso trazer pra Belém, né? Pra comer o mercado aqui. E lá a galera assim, ok, vamos sentar pra tomar um chopp, mas aqui é sobre negócio, meu amigo, vamos conversar. O que eu ganho com isso? Porque realmente, se eu quiser um amigo, você tava falando, né? Eu vou marcar com meus amigos de infância, que fazem 10 anos, eu vou marcar com meus amigos de confiança. Não significa que dentro desse ciclo de pessoas, de trabalho, eu não vou fazer uma amizade. Eu não vou ter uma conexão legal. Mas isso é meu trabalho, é daqui que eu sustento a minha família, é daqui que eu pago os meus sonhos, é daqui que eu pago os meus luxos. Então aqui é o meu trabalho. Então vamos falar sobre ganhar dinheiro, vamos parar de ter vergonha de ficar falando que a gente está aqui para ganhar dinheiro e vamos fazer negócio, não tem problema, entendeu? Então eu acho que falta isso, né? Que é um pouco que São Paulo já talvez até demais, mas falta isso para cá, para a gente poder movimentar e a gente ter negócios mais profissionais. Não significa que nós não somos profissionais, tá? Mas falta essa mentalidade de crescimento com relação a dinheiro. Quer conhecer a pessoa? Faça negócio com ela. E eu admiro muito as pessoas no qual eu faço negócio e me torno até amigo delas. Então, comprando e vendendo. Porque eu vou comprar de alguém, como é que ele entrega? Como é que ele prometeu? Como é que é a palavra dele? Eu vendi para essa pessoa, como é que ele me pagou? Não tem relação melhor, depois de adulto, de você fazer uma amizade com alguém que está ali, primeiro, te prestigiando, porque eu costumo dizer que elogio de adulto é abrir a carteira. Perfeito. Você quer me honrar? Faz um Pix, né? Vamos lá, eu tenho um produto para vender, eu tenho um livro, eu tenho um monte de coisa para você. Vamos lá, porque Otávio, eu gosto muito de você, o que você fala na internet. Como é que eu faço para te honrar? Compra de mim. Compra, sim. Eu digo, te interrompendo, peço até desculpa, que o melhor elogio que eu posso dar para alguém é comprar o serviço dele. É o que eu falo, todo lugar que tu achou caro, não interessa se tá caro ou barato, é o teu preço, tá aqui, eu vou te pagar, eu vou te consumir, vou te honrar. Eu achei legal essa palavra, te honrar. Porque o serviço é interessante, porque não tem como assim você falar, não, meu produto foi mal embalado, a fábrica vendeu um produto e está na garantia. Não, teu serviço é teu, foi você que prometeu e é você que vai me entregar algo que vai me resolver um problema dentro do teu serviço. Só que aí a gente esbarra numa situação que, eu não quero assim chegar e dizer, não, eu quero fazer, eu quero te vender, eu quero fazer negócio. As pessoas querem chegar lá para poder ficar tomando alguma coisa, comendo, vendo uma palestra, indo embora de umas reuniões. Seja intencional. E os lugares onde você vai, no início de carreira, assim, de quando você vai para todos os lugares, experimenta. Analisa, porque o meu gosto não pode ser parecido com o seu. E as pessoas que eu vou conhecer que faz sentido para mim, não pode ser interessante. Pode ser interessante para mim, talvez não seja para você. Você vai entender isso. Depois você vai selecionar os lugares onde você vai e com quem você vai andar. Assim é o mercado, assim é a vida. Assim como todo mundo começou como empreendedorismo, começou dizendo, eu vendo para todo mundo. Daqui a pouco você, no marketing, você vai nichando, não vendo para todo mundo, vendo para esse pessoal aqui. Porque não é você que escolhe o cliente, é o cliente que te escolhe. E aí você, quando entendendo isso, você nicha o teu mercado. Cara, antes de eu continuar, vocês querem um pouco de café? Falando aqui do nosso parceiro, do Brunão. Bebam café de verdade lá do Alquimista Café.
Vou botar pouco para não esfriar. Presta a tua xícara. Até um pouquinho ainda. Aproveitando para falar também dos outros nossos parceiros aqui, pessoal da Amazonique, do Suco. A Amazonique é maravilhosa. Eu sou fã da Amazonique. Então temos aqui Alquimista. Um brinde para o Alquimista dele. Um brinde para o Alquimista. Adoramos café. Pessoal do Amazonique, pessoal da Arandu também. É a tríade aqui, né? É pão, café e suco. Não tem como dar errado. Mas voltando para cá. Granola. Aí, granola. Sim, tudo pro café da manhã, tá tudo aqui. Eu peguei uma frase de vocês muito legal. Amizade versus negócios. O que eu sinto aqui, trazendo para cá de novo para nossa mesa, é que as pessoas, elas confundem muito isso aí, né? Parece que eu te conheci agora, Otávio. Eu tenho a obrigação de te levar para casa, fazer o almoço e te tratar como se eu trato alguém que eu conheço há 30 anos. E se eu não agir assim, eu sou uma péssima pessoa. Como assim o cara não me entregou um pouquinho a mais? Pô, pessoal, eu acho que falta um pouco de equilíbrio aqui na nossa região, né? Eu sei que a gente veio e temos uma cultura de receber todo mundo bem, até de dar a minha cama para alguém dormir nela, né? Sim. Mas quando a gente trata de negócio, a gente trata inclusive da vida financeira daquela pessoa. Não é? Eu tenho vou fazer um parênteses aqui, contar uma história rápida. Eu tive um problema com uma parceira minha, que eu prometi X para ela, e ela começou a querer Y, Z, A, A01, não sei o quê, e eu tive que me posicionar. Falei, olha, infelizmente eu combinei contigo isso. Aí eu descobri recentemente que ela estava falando mal de mim, que eu sou uma pessoa difícil. Cara, não sou uma pessoa difícil, eu só me posicionei. Em que mundo a gente vive que uma pessoa, para se posicionar, falar não vou fazer isso, é ser uma pessoa difícil? Vocês sentem essa dificuldade aqui na nossa região também? Porque parece que para fora é mais fácil. Se eu falar, não, olha, eu vou te entregar 2 livros, não espera 3. O cara, tá, legal, é isso. Vocês sentem essa dificuldade daqui? Eu sinto pela agência. Por quê? Porque no serviço há essa questão da gente conseguir mostrar valor, né? Então a gente tem que ter um over delivery grande, né? Só que esse over delivery, que ou seja, uma entrega além do combinado, ele tem que estar planejado. Né? Então, ou seja, beleza, eu vou fazer pequenas entregas além do combinado, mas isso está planejado, está custeado, está tudo mais. Precificado, exatamente. Mas há esse oportunismo, eu vou chamar assim, de querer sempre mais de um contrato que não foi feito. Né? Então, por exemplo, se eu te entrego um negócio, eu combino com você algo em 72 horas e eu te entrego isso em 24, isso tem um custo. Tem um custo. Né? Tem um custo que é tempo, tem um custo de alguma coisa que eu não fiz, talvez, com todo o potencial que eu deveria fazer, ou eu deixei de atender o prazo de alguém. Se eu te entrego uma coisa urgente, porque você não se organizou para fazer, você sabe que todo ano tem Black Friday, tem Dia das Mães, tem tudo isso, né? Todo ano. Então, se você não se organizou para fazer aquilo e você espera que em 24 horas ou em uma semana eu consiga parir uma campanha para você está me lesando como fornecedor. Entendeu? Porque eu tenho um prazo, eu tenho um processo para poder fazer, eu tenho outros clientes que se anteciparam e respeitaram o prazo. Então, eu sinto isso dentro da agência. É algo que eu estou trabalhando muito no sentido de posicionamento, de perder mesmo o cliente que não se adequa, sabe? Porque em algum momento a gente tem que virar esse jogo. Né? Eu sei que hoje minha agência tem 5 anos e eu estou numa fase já de tração, até postei isso essa semana. E se eu não ajustar essa questão que você está falando, né, da pessoa querer mais do que foi combinado, eu não vou conseguir crescer. Justamente porque senão eu vou estar apagando incêndio por pessoas que não se organizam. Então eu sinto isso dentro da agência. E outros negócios pontuais eu não sinto tanto ainda. Né? Mas dentro da agência, que é um serviço de assinatura, recorrente e tudo mais, que lida com 3, 4, 5 pessoas dentro da empresa, e aí passa pela desorganização ou passa pelos conflitos de comunicação da empresa, eu sinto bastante isso. E no teu negócio, Otávio, de tratar com sucessores e tudo mais, tu sente, tu chega a sentir essa questão de misturar amizade e negócio? Tem essa questão de dizer assim, olha, eu sou fulano de tal, eu sou filho de tal, então você tem que me tratar melhor, me fazer um agrado diferente, ou até me fazer de graça, né? Porque eu sou filho de fulano. Vocês falaram muito de serviço, e agora eu vou falar de produto, que também envolve serviço, que é o atendimento. Guerra de preço vai fazer você quebrar. Só que tem empresas que só trabalha se você vender mais barato. E as pessoas querem mais alguma coisa. Você vai vender uma motocicleta, o cara quer um emplacamento. O cara emplacamento quer o capacete. Que o capacete ele quer o seguro. Aí ele quer que entregue na casa dele. Né? E aí tudo isso tem um custo, mas ele quer comprar mais barato do que a pessoa que está comprando ali sem exigir nada.
E aí o teu concorrente faz o quê? Vende mais barato, você perde. Se você não souber se posicionar, você acaba entrando no mais do mesmo. Só que aí, depende muito, quando eu falo posicionar, é o lugar onde você está. A pipoca da praça, ela custa R$5. A pipoca do shopping, ela vai custar seus R$15. A mesma quantidade. A pipoca do cinema vai custar seus R$25. Aeroporto nem entra na cotação. Qual é a diferença aí? É o local onde você está. O milho é o mesmo, não tem esse negócio, porque o milho é premium, ele nem conseguiu ver ainda a luz do sol, ele já foi tal embalado. Foi colhido na madrugada. Não existe, a pipoca é a mesma forma de fazer, só é o lugar que está diferente. Então, se você está com guerra de preço, veja o lugar onde você está posicionado, porque está para você sobreviver. Que eu sei, eu já fiz guerra de preço, eu sei como é que é. Depois que eu entendi que, peraí, por que eu estou brigando por um pedaço de fatia de pizza onde tem várias pizzas sobrando em outros lugares? Só porque eu não quero andar? Só porque eu estou com ego inflamado? Porque eu não posso deixar meu concorrente ganhar aquilo ali? Deixa o pessoal brigar por aquele pedaço, eu vou procurar em outros lugares. A gente vive na região do Pará, o Pará é muito grande. As pessoas querem pescar no mesmo lago onde está todo mundo. Procura outros, se reinventa. Só no fato de eu ter decorado, porque eu vi no shopping, a decoração, há muitos anos. E eu disse, poxa, decoração de Natal e tal. Aí, sabe aqueles estalos que tem no empreendedor do nada, do empresário? Eu disse, rapaz, se eu fizer uma decoração... Aí eu contratei um decorador para passar um ano com a gente. Todo mês, uma temática diferente. E tinha cliente, aí criou-se uma cultura. Demora a ter essa cultura, demora o pessoal a perceber. Só que depois de um ano, 2 anos... Fez sentido continuar e tirou? Não, depois de um ano, 2 anos, uma gerente minha falou assim, Otávio, tem 2 clientes que eu conheço que só vêm aqui para saber a nova decoração. Porra! E aí, movimento de loja é o que gera vendas. Para quem vende produto, aonde passa cabra, tem cabrito. É movimento, né, cara? Movimento gera movimento. E aí eu disse, poxa, tá aí, ó, uma ação simples. Não precisei. Era o cara que fazia, ele fazia TNT, era um negócio. Aí, mas ele fazia um negócio mirabolante que parecia, sabe, assim, um negócio da Disney. Mas funcionou. É apenas um exemplo de vários. Mas, e falando do sucessor que você me perguntou, eu digo que assim, enquanto ele não se encontrar internamente, ele vai tentar pegar os trejeitos para poder agradar alguém que não é ele. Fazer algo que não é ele. E aí ele não vai ser ele mesmo. O pai dele é o pai dele, a mãe dele é a mãe dele, foram muito bons onde eles nasceram. Mas você é você. Se você, meu pai, ele é um grande indústria de peixe, de pescado. Mas ele não me apoia se eu quero ser um grande músico. Seja um grande músico. Faça o seu. Seja o melhor porque você nasceu diferente. Deus te deu um propósito diferente. Você que está fugindo, por quê? Quanto mais você fugir, menor você fica. O problema do sucessor e do herdeiro, quando a gente fala de legado, não, eu vou ver. Os que entendem, nossa, assim, eu sou apaixonado por histórias. E quando eu vejo pessoas assim, Otávio, eu quero mudar a minha história, eu quero fazer a minha história. Eu quero germinar longe da árvore. Eu não preciso seguir o mesmo trilho da família. E isso sim é para essa minoria que eu quero conversar, não é para a maioria. Cara, eu adorei essa parte aqui. Eu gosto muito desse termo porque eu brinco, eu sou um aborto da sorte na minha família. Minha família é toda de funcionário público. Eu acho que eu sou o primeiro empresário / empreendedor da família. E hoje eu vejo pessoas da minha família querendo seguir o mesmo. Que bom, né? Alguém teve que espocar a bolha aqui, né? E sobre fazer história, cara, trazendo agora para cá, para nossa mesa, tu achas que é um grande erro da gente como produtor de conteúdo, que a gente traz pessoas interessantes, não interesseiras, interessantes para bater papo e divulgar de forma gratuita, porque é gratuito isso aqui, né? Para quem ouve, não para quem produz. Sim. Tu acha que é um grande erro nosso querer copiar modelos de sucesso de fora? Com certeza, porque isso faz com que cada podcast, você aqui tem um modelo, você tem que ter uma forma, as pessoas que te assistem são únicas, são diferentes do que o podcast, a dupla podcast, do que o podcast fulano de tal e etc. E quando você entende isso, você abraça muito mais o teu mercado. Você não fica querendo fazer cópiazinha. É claro que você tem que copiar aquilo que está dando certo. Que te ajusta. Só que você filtra, você adapta para o seu nicho, para a sua linguagem. Só tem um host do jeito do Polaro, do Ricardo Polaro, de falar, da forma dele, que as pessoas que seguem são apaixonadas. É só aqui, no Segue o Plano. Não tem outro lugar.
Se quando entende isso, eu me liberto. Eu não vou precisar ficar copiando, porque o cara... É claro, qual é a linha de raciocínio que você segue? Quais são as pessoas que você segue? A gente segue esse porque fala de negócio, a gente segue esse porque é relevante e tal. Mas eu vou criar o meu. Vou fazer do meu jeito. O comunicador que se copia com os outros é como o sucessor. Ele fica anulado. Ele apenas, margem. E aí ele se diminui pra caramba e diminui seu potencial do que ele poderia fazer. Com isso, ele perde patrocinador. Porque o patrocinador, em vez de patrocinar o podcast mais assistido do Brasil, vai patrocinar o seu, que tá uma cópia, vai patrocinar o cara, que tem mais views. Quando você é um nicho e você atende um certo tipo de público, ele vai patrocinar o seu podcast ao invés do outro. Por quê? Porque você tem uma taxa de conversão muito melhor falando com o teu público. Eu acredito que as pessoas se perdem um pouco no benchmark, né? Assim, isso aí não necessariamente em podcast, né? Porque uma coisa é um podcast que está funcionando, está falando de São Paulo, né? Está funcionando em São Paulo, que tem uma dinâmica diferente, que tem um ecossistema diferente, que tem um consumo e tudo mais. Outra coisa é dentro do norte. Então, eu acho que não há problema a gente modelar um formato, principalmente quando está começando, tem que partir de algum lugar, né? Então, não há problema a gente modelar um formato que talvez se identifique, né? Mas no caminho tem que ter um processo de personalidade. Porque a menos que você licencie... Não, é tipo programa de televisão, né? Vou licenciar um programa, o Big Brother, é um programa internacional. É igual em todos os lugares. E aí ele tem um padrão, mas aí tá claro que você tá pagando por aquela marca para poder fazer. Mas no processo tem que ter essa personalidade, porque senão você não consegue manter. Por exemplo, a gente tá gravando uma vez por semana. Já teve meses que a gente já gravou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, se aquilo não tiver a nossa cara, pelo menos pra mim, né? As coisas... eu tenho um arquétipo muito dominante. Então, se não tiver algo que se pareça comigo, ou que eu senti que eu botei algo ali, eu não me motivo em manter. Então, tem esse erro, sim, de você, às vezes, copiar muito o que está funcionando, na crença de que porque tem 100 mil views, você vai ter também. Mas, às vezes, aquele views não é pelo formato, é pela pessoa. Então, até pelo que tá falando, algo muito tabu, muito polêmico, aí não vende, não conversa, né? Tu tava falando de métricas lá no início, né? As pessoas falam as métricas de vaidade, né? Só que as pessoas não sabem ler métricas, né? Então, 100 mil views, ela pode ter 1 milhão de motivos. Pode ter sido um comportamento atípico naquele dia. A gente vai pegar os números da pandemia, por exemplo, que tava todo mundo em casa. Nunca mais, né? Eu acredito que se não houver um evento como uma pandemia que coloque todo mundo trancado dentro de casa sem fazer nada, nunca mais nós teremos resultados como aqueles, né? Então, ou seja... Aquelas lives que então, ou seja, às vezes a pessoa ela escolhe um formato, ela escolhe um modelo de sucesso pelos motivos errados. E aí ele não vai conseguir ter os mesmos resultados porque existem outras variáveis. Mas entra naquilo que a gente falou logo no início, de conhecer o mercado e ser intencional, Sim. né? Geralmente ganha dinheiro quem sai na frente, né? E não ganha dinheiro quem quer só replicar algo que está dando certo há algum bom tempo. Que é o que eu vejo muito no mercado de podcast. O podcast não é novo, né? Dizem até que é a evolução do rádio, Sim. né? Que para mim também é. Mas entrou uma variante muito, muito interessante, que tu falaste lá atrás, que eu anotei aqui. Hoje todos nós somos uma grande mídia. Sim. Não é? Então o podcast nada mais é do que uma ferramenta para nós que somos a mídia, o Ricardo é uma mídia, o Otávio, a Tamires e tudo mais. Mas eu quero inverter o jogo agora. Por que o mercado local não enxerga a gente como uma mídia para eles? Já chegaste a fazer essa pergunta para vocês? Eu acredito, assim, não tenho uma resposta precisa, mas é um achismo, né? Eu acredito que é porque tudo que vem da internet talvez não tenha uma grande reputação como a mídia tradicional. Eu percebo isso, por exemplo, a gente faz uma campanha na internet, a gente faz uma campanha na TV, para o público, a percepção de autoridade da TV é muito maior. Então eu acredito que como... ainda há essa percepção de que a internet, o que está na internet não tem esse peso, porque qualquer pessoa pode hoje abrir um podcast, qualquer pessoa pode hoje fazer um vídeo, mas não é todo mundo que consegue hoje estar na Globo, por exemplo. Então eu acredito que ainda há muito esse legado do que foi a grande mídia no passado, da TV, comparado à internet. Diferente, por exemplo, para a nova geração que está entrando aí. Então, se não está na internet, para eles não existe. Então, acho que a gente está nesse momento de transição ainda de público, de mentalidade, de formato de mídia.
E por isso que talvez essa autoridade e essa imagem ainda não seja tão forte para... Mas um não acaba o outro, como nunca vai acabar, né? Eu acho que coincide muito com o que o Otávio ele trabalha. Porque hoje, eu acho que eu até falei pra vocês lá atrás e não lembro, mas eu sempre falo, eu divido o mundo em 2 grandes momentos. O old money e o new money. Eu acho que hoje ainda o old money estão à frente, a galera mais antiga, estão à frente dos grandes negócios e não conseguem entender o que a gente faz. Né? Aí entra a questão dos sucessores. O new money tá doido para estar aqui, mas não tem ainda o poder da decisão que é a caneta. Então a gente está nessa transição. Faz sentido? Acredito que sim, porque a gente está numa mudança de geração, né? Então, ou seja, a geração, a gente brinca. Uma vez eu fiz uma palestra lá no Conjovem e eu pensei que eu ia ser cancelada ao vivo, porque eu falei assim, a geração Z não tem dinheiro. Né? Aí tinha um rapaz da geração Z que tinha uma empresa e aí ele pediu a voz ali, e aí acho que ele se ofendeu um pouco, ele foi educado, né? Mas é verdade, você não tem hoje, essa geração nova que tá aí, ela não tem poder de compra comparada à geração anterior. Ele tem poder de compra para consumo. Ok, tu vai ali, viaja, compra um carro e tal, mas poder de compra de verdade... Para comprar um terreno. Para comprar patrimônio, ele não tem. Então eu acho que a gente tá assim nessa mudança de geração aí. E aí toda mudança de geração a gente tem. Cara, e não tem, se a gente fizer uma análise até antropológica, cara, porque os pais deles demoram mais a morrer do que os pais dos nossos pais. Exatamente. Né? A mudança de patrimônio, hoje ela tá muito mais tardia. Né? Eu digo por mim, eu demorei a ter patrimônio, A minha mãe começou, meu pai com 20, 25 anos já tinha uma casa. Né? E eu não consegui com 20, 25 anos. Sim. Né? Então, a gente entendendo um pouco para trás a história e ver como está se atentando o presente, a gente consegue antecipar o futuro. Seria mais ou menos esse o raciocínio? Eu acredito que sim. O que tu acha? Olha, o mercado assim, que a gente... Toda vez que a gente vai entrar e fazer algo, a gente precisa ter consistência. Porque a geração Z, ela quer tudo para ontem. Eu digo até a gente também, nossos 40 e 50 carnavais, a gente quer tudo para ontem, imagina a geração Z. É porque é tudo assim, TikTok, é tudo no scrollar ali, não deu, são 3 segundos para te agarrar. Se você não agarrar no vídeo, vai passar para outro. Assim é um negócio que ele monta, ele desmonta, ele faz. Eu tenho colaboradores que têm seus 20 anos e que tá falando assim, eu tô ansioso. Mas por quê? Você acabou de ser promovido. Não, é porque eu não sei o que eu faço, mas você vai trabalhar. Não, mas é porque eu não sei, Otávio e tal. Eu ainda não tô rico, porra. Porra, velho. Porque é uma autocomparação com quem já deu certo. Só que esse que já deu certo, não mostrou o processo. E se mostrou o processo, ninguém quer viver esse processo. Mesmo, mas o fulano, Otávio, ele é o Neymar dos negócios. Mas só existe um Neymar e quantos jogadores? E quando você entende que o seu trajeto é diferente do outro, você não se compara. Se comparar é a coisa mais natural que existe. Parar de se comparar e começar a fazer. Continua. Consistência vai te tornar num jogo melhor. Otávio, vou dar murro em ponta de faca? Deixa eu te falar uma coisa, um velhão aqui de 40 anos, talvez aqui tenha mais gente aqui com uma idade maior, outra menor. Eu tô no 30. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa, dar murro em ponta de faca faz parte do processo. Da raiva, da vontade de desistir, só que se você não der murro em ponta de faca, você não vai viver um processo de juventude para amadurecimento de qualquer idade de negócio. Você precisa. Otávio, mas eu não sei se vai dar certo, eu também não sabia. Otávio, eu posso quebrar, eu também quebrei. Estou aqui vivo. Otávio, mas isso dá muito trabalho, isso não dá trabalho. Isso é o trabalho pelo seu propósito. Quando o seu propósito está muito alinhado, você não desiste dele, você continua. E quando você vê que não dá certo, você aprendeu, você monta outra coisa. Por quê? Porque você vai montar vários CNPJ, você que é empreendedor e empresário. Só que o que mais importante para você é o teu CPF ficar forte. Quando o teu CPF fica forte, você pode quebrar 1, 2, 3 vezes, mas isso aqui não quebra. Isso aqui continua. Se você fica mais resiliente, você vai montando podcast, todo mundo desiste. Todo mundo para de fazer. Faz 2, 3, 6 episódios e para. Por quê? Porque realmente o processo inicial é muito ruim. A gente convida as pessoas não vão. A gente marca lá para fazer, mas aí ninguém assiste. Nem os nossos amigos, nem a minha mãe manda mensagem. Não assiste. Cara, o podcast, ele é uma empresa como qualquer outra. Quando você inicia, é complicado. 52% das empresas, segundo o Sebrae,
do seu primeiro dia de nascimento até o 24º mês, elas vão fechar. E você está dizendo que o seu podcast não pode correr esse risco? Tudo bem. Só vou te dar uma dica agora para encerrar nessa minha fala. Cuidado com o que você faz todo dia, porque você pode ficar muito bom nisso. É tipo assim, né? O cara, de repente, o alecrim dourado, né? Nasci, vou fazer sucesso no primeiro episódio. Epa, que mundo de Bob é esse, velho? Não é? E tu tava falando aí, eu tava pensando um monte de coisa que já aconteceu por aqui, cara. Com o teu colaborador lá com 20 e poucos anos. Não, porque eu vivo isso também, cara. Crise existencial, né? Aos 20 anos. Eu vejo bastante. E me lembrou de alguns parceiros aqui do escritório. Ricardo, eles me perguntam, como é que tu fazes pra ter esse resultado? E a resposta é simples, errando. Aí, como assim errando? Eu falei, pois é, pra tu acertar, tu tem que errar. E como é que erra? Fazendo. Ah, mas eu não sei fazer. Bem-vindo ao meu mundo, cara. Aprende, erra e não erra mais. O cara não quer viver o processo. Eu equiparo muito a emagrecer. O cara quer emagrecer, mas não quer ficar sem comer, não quer dormir direito, não quer parar de beber, não quer tirar o açúcar, não quer malhar, não quer fazer porra nenhuma. Quer ter sucesso que o cara tem. Por quê? Não é? Eu acho que é muito dessa geração. Não me cancelem, mas eu acho. Mas é verdade. Posso dar um detalhe aqui, é o seguinte. A gente, quando entra para ser empreendedor, empresário, como é a sua história, Polaro, que você foi fora da curva. É, da tua história boa. E no início, realmente, você fala, cara, mas se eu olhar para minha família ali, tá todo mundo próspero, eu tô aqui, sabe, tentando, errando. Assim como é todos os empresários. Independente se você tem na sua família histórico de empresário ou não, como eu tinha também, um dia eu tive que errar. Não tive. Não, eu tive que errar. Então isso é um processo de quem tem histórico ou não. O problema do mercado é que existe assim. Quando você quer se formar em contabilidade, você aprende com quem? Com contador. Quando você quer ser advogado, você aprende com advogado. Médico, aprende com médico. Só que o empresário, ele não tem um professor, não tem uma formação. E não tem formação. Primeiro, a melhor formação que existe para empresário é a faculdade da vida. É a melhor. Uma das melhores informações que você pode buscar é com outro empresário. Empresário aprende com empresário. Nas mesas que você está sentando e conversando com quem? Com pessoas que já são empresários? Beleza. Quanto é que você quer ganhar? Eu quero faturar na minha empresa, eu quero ganhar de lucro na minha empresa 50 mil mês. Eu estou dando lucro de 10 mil. Senta nas mesas de pessoas que já dão 50 ou mais mil de lucro mês, para poder você, primeiro, absorver essa energia, segundo, aprender com eles. Eu quero dar 1 milhão de lucro no mês na minha empresa. Senta com empresários que já têm esse histórico de 1 milhão de lucro mês na empresa. Porque senão, você vai ficar dando volta. Porque quando você falar, Polaro, eu quero ganhar R$1 milhão no LL, na última linha. Tá maluco, bicho? Tá doido e tal. Aí eu digo, é impossível, pô. Aí eu olho assim, um Polaro numa outra vida, não nessa. Ele é surfista. Porra. Cara, que não pode ser nessa, né? Vivendo de sua arte. Vivendo da arte. E o cara vai me dar qual dica? Que eu vou aprender o que com esse cara? Quando eu quero, também o marketing passa por isso. Quando eu quero aprender algo sobre resiliência de marketing, sobre gestão de marketing, eu tenho que aprender com os marqueteiros também, né, Tamires? Eu gosto muito de procurar referências fora da bolha. Porque as referências dentro da bolha são legais, mas são referências que todo mundo está fazendo. Né? Então todo mundo está fazendo, sei lá, o que o Steve Jobs fez. Tentando fazer, né? Mas eu gosto muito de buscar referências em outros lugares. Então, por exemplo, uma coisa que eu exploro muito dentro do podcast. Ninguém tem uma só garagem, né? Todo mundo tem que ter uma garagem. Exatamente. Eu perguntar assim, quando um empreendedor ele tá muito fora da curva, tipo assim, o que foi que você fez para conseguir, entendeu? Tipo, sei lá, o cara é o melhor exportador do agro, entendeu? O que você fez? Às vezes uma recomendação, uma dica que ele fala é algo que é uma puta sacada de marketing. Só que não tá aí nos livros de marketing, não tá nos cursos de marketing. Tá na vida. Tá na vida. Tá algo realmente que funcionou. Porque a grande maioria das coisas que as pessoas estão ensinando aí, 80% nunca aplicou. Ele só tá replicando o que um livro, alguém disse, alguém que aplicou lá atrás, falou que funcionava, aí a pessoa começa a repetir, parece um papagaio, e ela nunca validou aquilo na prática. Dentro da agência, eu atendo múltiplas indústrias, né? E eu já fui muito criticada por falar assim, não, tu tem que nichar. Cara, eu não quero nichar. Eu sei que eu pago o preço por não nichar, porque quando você nicha, você realmente consegue crescer mais rápido dentro daquele organismo.
Mas o aprendizado que eu tenho com a indústria de telecom, que é um segmento forte que eu tenho da agência, de educação, eu consigo fazer um intercâmbio de estratégias. Eu conheço estratégias porque algo que foi implantado no telecom, eu posso reciclar isso e implantar na educação, por exemplo. Inclusive tem até um livro, eu até indico para quem quiser ler. Os generalistas vão ganhar dos especialistas. Tem uma tendência de mercado agora a gente procurar pessoas generalistas. Porque o repertório ela te ajuda a resolver um problema bem focado ali. E eu acredito muito no poder do geral, né? Sim. O que tu falas, vê se é o que eu faço. Eu tô na internet ali, eu não tô consumindo conteúdo, eu tô vendo como a pessoa faz. Aí eu vou desde o cara que é personal trainer até o cara que toca no violão uma música de outra pessoa e o vídeo tá bombando. Aí eu fico nem ouvindo a música, que eu boto no mudo. Fica, olha, ele botou aquela luz ali, ele botou a câmera assim. Aí tu começa... Será que é por causa disso que dá esse resultado? A gente tem repertório. Sim. Né? Tu acha que falta repertório pra gente aqui na nossa região? Ah, eu acredito que sim. A gente é muito bitolado. Pô, o GeoJ fez assim, eu vou fazer assim. Eu acredito que sim, mas eu acredito também que há muito movimento do fato do momento em que a gente tá aqui, né? Eu acho que a gente tem 400 anos, não sei quantos, 400 e poucos anos aí, mas a gente realmente, nesse movimento de mercado, é recente. A gente é refém sempre de outra coisa, né? Isso, então eu acho que a gente está num momento de entender a nossa identidade para além do regionalismo, ok? Eu acho que a gente está num momento muito decisivo. A gente reconhecer o regional como algo positivo e poderoso e se apropriar disso e não olhar isso pelos olhos de quem está de fora. Não ser caricato. Exatamente, não caricato. Mas também a gente entender que hoje, com a internet, a gente está próximo de qualquer lugar do mundo. Qualquer metrópole. Eu tava brincando, até brinquei com o Otávio, né? Que essa semana que eu fiquei em São Paulo, eu comecei a pesquisar algumas coisas de marketing. Eu falei assim, cara, eu fiquei muito feliz, porque a última vez que eu vim em São Paulo, assim, para fazer esse trabalho, eu sentia que o mercado de marketing estava muito distante ainda. E hoje eu já sinto que não, né? Pelo menos dentro da minha bolha. Então, ou seja, o que isso quer dizer? Que com a internet, a gente consegue se equiparar a muitos lugares fora do Brasil, dentro do Brasil. Só falta ter essa mentalidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez pós-COP mude, né? Com essa mudança de Belém, do Pará estar aqui no foco, né? O que se espera, pelo menos. Eu acredito que a gente se empodere um pouco mais e a gente busque, talvez, se enxergar como algo que tem condições de fazer coisas que estão funcionando fora, né? Porque chega primeiro lá. E assim, não é porque Belém é ruim, é porque chega primeiro lá. Né? A rota começa por lá. Então, quando começa por lá, as informações chegam melhores, as coisas acontecem com mais frequência lá, então, comparado aqui. Eu queria trazer uma polêmica aqui. Sim. A gente consegue criar tendência? Ah, com certeza. Criamos, por exemplo. Fora o égua e as frases. Não, por exemplo, olha, um exemplo. Eu lembrei esses dias que, quando eu estava na 6ª série, uma memória muito específica. Eu lembro de uma pessoa criticando a Joelma no corredor da escola. É uma memória, não sei porque eu tenho essa memória. E aí hoje, sei lá, 30 e poucos anos depois. Nossa, entregou a idade mesmo. Não sei, nem sei quanto tempo. A Joelma foi responsável por exportar uma cultura com uma música. Exatamente. Né? O que muitos tentaram fazer por anos, muitos outros artistas, ela conseguiu fazer com uma música, exportando porque as pessoas estão vindo de fora para conhecer a rota que ela fala na música. Né? Então, tanto que eu cheguei lá, conversando com o pessoal, falei, trouxe tacacá? Disse, gente, como assim? Né? Até brinquei, vou mandar congelado e tudo mais. Então, se a gente tem essa condição de exportar cultura, só que a gente tem que exportar tendência que as pessoas querem consumir do jeito que elas querem consumir. Não é da forma que a gente consome regionalmente. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu gravei com um rapaz, eu me esqueci agora o nome dele, peço até desculpa, que ele trabalha com benefício, cartões de benefício. E ele falou assim, Ricardo, uma parte do meu core business não é nem um cartão em si. É dar acesso a essa pessoa a ter acesso ao meu cartão. Tipo, ele tem uma rede de telemarketing aqui para as pessoas ligarem para saber como é que eu acesso no celular, como é que eu baixo o aplicativo, não sei o que. Isso para a região do centro-oeste para baixo é uma coisa que tu não pensa, né? Como assim o cara não sabe usar celular? Tipo, velho, bem-vindo ao nosso mundo. A gente é um mundo desbancarizado, com a internet ruim, onde tem o maior município do mundo, acho que aqui que é Altamira, é maior que alguns países, inclusive, né? Então, se tu tentar replicar tudo que tu vê no sul e sudeste pra cá... Não funciona. Não funciona. Eu arrisco a dizer que tudo. Porque a gente é bem peculiar, mas a gente não pode ser caricato. Seria mais ou menos esse o raciocínio. É isso que eu acredito. A gente não pode ser... Não pode querer que as pessoas fora tenham o mesmo sentimento e consumam da mesma forma que a gente consome e vivam da mesma forma que a gente vive. Ó, eu atendo... Por muito tempo, eu não vendia dentro do mercado de Belém, porque o mercado de Belém ele é muito comércio,
né? E o posicionamento da agência é um ticket mais alto, né? Então, o comércio ele flutuou muito. Né? Então, a primeira coisa, não vendeu 1 ou 2 meses, corta o market, né? Qualquer soluço. Exatamente. Então, eu não vendia aqui. Eu vendia pro sul e sudeste do Pará, onde a maioria dos meus clientes estão lá. Sul e sudeste do Pará. Do Pará, E lá é outra dinâmica, né? Completamente diferente. O que funciona, por exemplo, tráfego pago lá, funciona como topo de funil. Por mais que você faça tráfego pago em algumas cidades para clique, o cara ou vê o anúncio e vai na loja. Por quê? Porque é 10 minutos da casa dele. Ele quer olhar no olho, às vezes são pessoas mais idosas, ela quer apertar na mão e falar, tô comprando o seu serviço. Então, ou seja... Eu vim ver se a loja existe. Exatamente. Eu quero lá, eu quero conversar, quero tomar um café, eu quero pegar meu boleto. Tem cliente que vai todo mês pegar boleto lá, sendo que o boleto chega no WhatsApp, mas ele não confia, porque ele não sabe mexer, é golpe. Então, ou seja, tem essas particularidades de mercado para mercado, que se a gente quiser realmente replicar 100% do que funciona para todo mundo, não vai funcionar. E por muito tempo eu fui agência em outra empresa, quando não era minha, agência da TIM, onde a gente regionalizava o marketing. E a TIM tinha muito esse dinâmica, não sei se tem, que eu tô fora já tem um tempinho, de contratar agências locais. Eu acho importantíssimo esse regionalizar, cara. Isso, para que ela pudesse fazer. Porque aí chega uma agência lá de fora com anúncio com pessoas de cachecol e tudo, nada a ver. Tu vê na prática, tu vai numa loja dessa, sei lá, uma Zara da vida... Porra, pecando fogo Belém e o cara vendendo casaco. Uma jaqueta, onde é que eu tô, velho? Né? É mais ou menos isso. E Otávio, está indo pra reta final. Eu quero finalizar aqui o podcast com uma pergunta, cara. O que vocês esperam, vocês como dupla, esperam do mercado de podcast mesmo pro futuro, cara? Tu acha que é uma coisa que vai encolher? Tu acha que vão ficar poucos? Tu achas que vão ter mais agentes, mais comunicadores? Tu acha que os empresários vão enxergar melhor a gente até como uma forma de divulgar ações, divulgar produtos? Como é que tu achas isso aí? Vou te responder essa pergunta depois que eu te der um presente. Porra, legal. Não que a resposta seja ruim. E não que... não que vai ser polêmica. Mas aproveitando que está no final... Esse aqui é um livro que eu escrevi, eu fiz 21 cartas, era um diário da minha vida como sucessor, meus pensamentos, minhas passagens, meus ferimentos que eu tive, eu tornei um livro que traz uma mensagem para que a pessoa possa identificar a origem da sua história, de onde ela veio, e que ela possa também perdoar. Depois que ela perdoar as pessoas, ela sai muito mais livre, ela fica uma pessoa extraordinária. Esse aqui é o livro Carta de um Sucessor para você. Obrigado. Esse livro aqui é do Influência Business, que é uma mentoria com o Joel J. Nós éramos 150 colegas e ele escolheu apenas 37. Na verdade, tinha 37 vagas e ele escolheu os destaques. Então, eu sou um dos destaques que fez coautoria. Já é um livro best-seller em 2 semanas seguidas. O Joel J. fez além de ser o dono dessa mentoria de influência, ele fez o prefácio. A influência é o seguinte, ele na mentoria dele é você saber aonde você se influencia para poder você influenciar as pessoas. Indo e voltando as informações. Porque se você não pensar assim, você acaba sendo influenciado de forma errada e você nem sabe. Quando você tira esses pontos cegos e você vai intencionalmente para pegar informação, você acaba se enchendo de informação e também passando informação. Agora você passa para quem? Porque de repente a tua informação é tão rica que as pessoas não gostam. Você tem que mudar as pessoas que você vai passar. É tipo jogar coisa valiosa para quem não dá valor, né? E não quer dizer que você é uma pessoa valiosa, mas é só a forma de linguagem que você tem. Então esse aqui é um livro para você. Isso me lembrou um vídeo que eu vi na internet de pegaram um rapaz que toca violino e botaram no metrô, acho que foi de Nova York. Ninguém olhava pro cara, ninguém dava nem dinheiro pro cara. E o cara era só o mais conhecido do mundo, o melhor do mundo. Tipo, tu no lugar errado não te valorizam. Resumindo, eu acho que é isso, né? É verdade. Cara, isso aqui é programação neurolinguística pura, né? PNL na prática, né? O quê? Isso aqui, esse livro aqui. Saber onde tu estás, para depois saber para onde tu vais. Porra, muito obrigado, Otávio. E são 37 autores, cada um tem advogado, tem contador, tem médico, gente de todo o Brasil. Do norte só tem eu aqui. E com o prazer de escrever, cada um com a sua filosofia, cada um com a sua visão, mas claro, todo mundo falando sobre influência. Pô, legal. E respondendo a sua pergunta de que qual é a tendência futuramente do podcast daqui para frente, Ricardo, eu vejo que isso assim, no sentido, isso é uma coisa que eu estou analisando. Esse negócio de microfone aqui na mesa, isso já está me incomodando, eu como meu podcast. Só que eu não sei qual é a melhor.
Mas eu entendo que quando você muda o escopo do podcast, você muda o cenário, você acaba mudando o público. Eu percebi isso em outros podcasts, que acabaram botando uma mesa aberta, não sei o que e tal. Toda mudança é bem-vinda. Eu sou o cara da mudança, eu sou o maluco da mudança. É porque o marketing Não te permite. quer consistência. Claro! E ela tá certa. Só que quando você muda o layout, inevitavelmente você muda também, o público acaba não gostando muito. Um novo estímulo, né? E assim, o que eu gosto? Eu gosto de um podcast que o microfone não apareça, onde as pessoas vão conversar aqui. Como tem alguns podcasts conhecidos que já o microfone não aparece, ele fica, né, aéreo e tal. Mas isso é uma vontade minha. Eu vejo que, cara, podcast não é para todo mundo, não é para quem sabe falar, é para você ter escuta ativa. Você melhora a tua escuta ativa. Eu vejo pessoas falando assim, nossa, tu fala bem, tu podia abrir um podcast. Para quê? Para fazer um Eucast? Beleza, ótimo, também existe esse material. Mas se for para você bater papo com as pessoas, que eu vejo pessoas passando por cima das outras na conversa. E não vira uma conversa gostosa, não vira uma coisa bacana. Para o ouvinte também, para a pessoa que está assistindo. Se você quer montar um podcast, você saiba que você precisa ou treinar a tua escuta ativa, ou você já ser uma pessoa que adora escutar. Você é uma pessoa que já entenda, tem um cognitivo legal. Ainda mais se você for entrevistar empresário, a maioria deles tem TDAH. Tem um TDAH fortíssimo. Porque se não tiver também, tem que ser um cara maluco. Eu acho que é pré-requisito. E aí, quando você é o host desse podcast, você fica maluco igual ele, porque você fala assim, cara, vamos conversar sobre garrafa de água. Daqui a pouco ele está falando sobre a queda do avião no Azerbaijão. E aí fala assim, a gente estava em qual assunto mesmo? Eu nem sei mais, você se perde. Somos o exemplo, né? Que a gente começou de uma coisa. O podcast estava falando de cultura. Mas isso é o trabalho. Só que se você tem que ter uma ideia assim de que vai funcionar, vai ser bom. Qual o viés disso? Qual é o lado bom disso aqui? Você tem uma comunicação única, é a única forma de você falar para o teu cliente ou o teu fornecedor para que você veio. É a única forma de você gerar laços de amizade. A pessoa, quando acaba o podcast, a pessoa é o teu melhor amigo. A pessoa fala, cara, muito obrigado. Aqui, quando a gente sair daqui agora, eu também vou falar assim, nossa, segue o plano mesmo. Bora abraçar, bora vestir essa camisa, porque a gente sente isso com as pessoas e a gente já, participando, a gente sente também uma grata... você abre a casa para a pessoa poder falar. Te expõe, né, cara? Tu fala um pouco de ti, né? Todo mundo quer falar. Todo mundo quer contar sua história. Todo mundo quer ter sua oportunidade de falar. E quando você tem essa oportunidade, isso é maravilhoso. Agora você vai chamar qualquer um? Chama alguém do teu nicho. Você fomenta mais o teu negócio. Eu vejo que vai haver outros podcasts. A tendência é ter mais podcasts. Só que você tem que ter a noção. Não fecha ele. Então, se você disser, não, mas eu não sei o que, então nem vai. Nem vai. Porque é triste de ver. Nossa, dá um aperto no coração quando a pessoa não continua mais com o podcast. Isso é ruim. Então, eu digo assim, na minha visão, tá, Paulário? As pessoas vão continuar assistindo vídeos mais curtos, as pessoas vão ter menos atenção para assistir. Esse modelo de podcast, talvez de 1 hora, vai ser reduzido, infelizmente. As pessoas não vão querer ver mais corte, vão querer ver começo, meio e fim. E aí vai ter que se adaptar o convidado e talvez o host também. Tipo TED Talk, né? Quem não sabe, vai lá no YouTube. 15 minutos, acabou. Cientificamente falando, é o tempo que o nosso cérebro mantém foco, né? Exato. Eu acredito que, como toda tendência, ela tem o seu ápice da onda, né? Tem até um livro muito legal sobre isso, que é A Cauda Longa. Né? Ele é um livro bem legal, ele mostra justamente o momento em que esse gráfico, né? A tendência ela vem da matemática, né? Exatamente. Ela vem da estatística, né? Então, ou seja, uma tendência, aquela tendência, em algum momento, tudo que tende a subir, desce e vice-versa, né? Então, o mercado de podcast, eu acredito que ele já está estabilizando. Ele teve um boom agora, no início do ano, 2025. Então, todo mundo tem um podcast, todo mundo faz. Agora está estável e a tendência é que caia, eu acredito. Porque as pessoas vão se enjoando, outras pessoas vão inovando para fazer. Porém, o podcast, ele está aí no mercado há quantos anos? Muitos anos. Ele só mudou a tela.
né? Antes você ouvia ali o programa de rádio, como muitos eu vinha no Uber agora, meu carro tá com problema, e o cara eu tava ouvindo um podcast, que era um programa de rádio lá, né? Então o que vai mudando é só um meio. E eu acredito que o grande diferencial para quem tem um podcast é entender que horas que o meio tá mudando, para poder reciclar o produto. Agora é o TED Talk, agora é um formato mais conversacional, tipo programa de auditório, agora é um formato mais áudio, né? Então eu acredito que o grande desafio está aí entender que momento em que mudou esse formato e se faz sentido continuar. Eu também eu acredito que para trabalhar uma marca, que é o nosso objetivo, por isso que a gente fala da consistência, a gente não quer só ter um podcast, quer ter uma marca. E uma marca, ela leva anos para construir. Você insistindo no mesmo formato. Eu tenho um conteúdo que vai sair essa semana, que eu fui numa exposição lá em São Paulo e tinha um quadro, uma fotografia da Coca-Cola de 1945. E o banner, 1945. Tá bom. E o banner da Coca-Cola é o mesmo banner que você encontra hoje no ponto de venda. O mesminho. Não mudou nada, né? Então, ou seja, eu acredito também que o mercado de podcast vai descer, mas se você quiser continuar com esse projeto, seja consistente. Insista no formato. Porque uma hora aquilo ali vai virar, vai ficar, se você também tiver fôlego financeiro, né? Porque, enfim, nada de graça. Vai virar, mas eu acredito que vai ter uma peneira aí, vai ficar somente os que têm vontade e os que querem fazer. Dica de leitura sobre tendência que ela deu, ela é Cauda Longa. Tem a outra aqui sobre Rápido e Devagar, O Andar do Bêbado. E tem também, que não é tendência, mas é Nação Dopamina. Fica essas dicas de leituras aí pra vocês. Cara, legal. Eu tava pensando, porque querendo ou não, o podcast é um negócio, a gente entendeu aqui no nosso podcast que o podcast é um negócio, né? Sim. Tem que ser tratado como negócio. E como todas as tendências, elas se estabilizam, né? Sim. Eu posso falar pelo menos uns 10, eu acho. Lá, bora lá, hamburgueria, sim, temaqueria, sushi, né? Sushi, Tacos mexicanos. Tacos, paleta, barbearia, enfim, a gente pode passar aqui 20 minutos falando. Mas que tenha o ápice, depois recuam um pouco, mas os melhores se mantêm, eles ficam, né? Vão ficar, eu acho que vai ficar, mas eu acho que falta muito esse trabalho que a gente está fazendo aqui. As pessoas podem até achar que somos concorrentes, mas não somos. Não. A gente está, inclusive, tentando desenvolver o mercado, porque o mercado mais sábio, né, mais maduro, é bom para todo mundo. Então, para mim, se eu puder finalizar, fica a dica aí. Galera, se juntem, sentem em mesas onde as pessoas falam o que vocês querem falar, né? E que tenham resultados que vocês queiram ter. Eu acho que o resumo do podcast seria isso. E leiam, né? Leiam o livro, por favor. Pessoal, antes da gente finalizar, onde as pessoas enxergam vocês, veem o material de vocês, podem falar, o microfone é de vocês. A Dupla Podcast, em todas as plataformas, e o meu Instagram é tamires.ishimori, por lá eu brinco que eu dou consultorias todos os dias, porque eu tô lá nos stories realmente falando conteúdos educativos e conteúdos úteis e um pouco de futilidade, porque a vida, né, não é só... A vida é divertida. Exatamente, tamires.ishimori com SH. A Dupla Podcast, a gente está no YouTube e Spotify, como a Tamires bem falou aqui. Eu tenho o meu @, Otávio de Oliveira BR, Otávio de Oliveira BR, e lá eu falo sobre comunidade de empresários, comunidade de legado, e trago sempre algo que a gente está no off, para o online, se lá você me encontra. Manda o direct se você me viu no Polaro, que eu quero falar contigo, eu tenho um desconto para dar no livro para você, talvez até dar um livro para ti, viu? Eu ouvindo tua história, eu digo, quero me encontrar com você, quero tomar um café na livraria, inclusive, pra gente bater um papo. Fala assim, bota lá, Polaro, que aí eu vou dizer, você ganhou um livro. Cupom de desconto, né? Mas eu posso botar lá eu mesmo, Polaro? Porque, olha, eu vou te encher lá. Antes de finalizar, pessoal, só os recados aqui mesmo. Porra, isso eu devia ter falado no início, Potiguar tem que levantar uma plaquinha pra mim, pra compartilhar. Porque, cara, vamos compartilhar materiais desse jeito, porque é gratuito pra vocês. É um puta de um aprendizado, como tu falaste, né? Ninguém ensina a gente a ser empresário. Eu acho até uma crítica que eu faço com o nosso modelo tradicional de educação. A gente é treinado para trabalhar para outra pessoa. Sim. E eu sou contra isso. Agora eu que vou te abraçar. No final, uma foto nossa, a gente se abraçando. Eu tô nesse meio aqui. Pô, tá, a gente tem que... A gente é treinado para ser chão de fábrica, né? Exatamente, é isso. E eu entendo que a gente tem que trabalhar com os outros. Eu acredito muito no poder da parceria, em troca e tudo mais. Infelizmente, a maioria das pessoas não entendem e os negócios não fluem.
mas compartilha com alguém, 2, 3, amigo, inimigo, tanto faz, só compartilha com quem tu quiseres. O podcast aqui, o Segue o Plano, todo dia 1, 10 e 20, 3 vezes no mês. Já falei, né, que a gente é 3 vezes porque as pessoas faltam. Sim. Então, para ter esse compromisso com a galera, a gente prefere deixar de 10 em 10 dias. E é isso, sigam a gente, compartilhem, acionem o sininho, tudo que o Potiguar mandou falar. E falar de um grande parceiro nosso, o MIP, que eu gosto de deixar no final, porque a informação, a educação, ela transforma a vida. É um ato revolucionário, revolucionou a vida da minha família, e eu acredito muito nisso. Para quem não sabe, minha família veio do interior do estado. Minha mãe é de uma colônia agrícola. Então, pela educação, eu estou aqui hoje. Então, é isso. Algo mais para falar? Não, só obrigada. Obrigado demais. Né? Obrigada pelo convite. É um papo muito bom. É muito legal a gente estar do outro lado, né? Porque a gente... É diferente, né? Porque lá na dupla a gente tem a política de deixar o convidado falar e ouvir e tal. E aí a gente, às vezes, tem algumas opiniões para dar, mas a gente se recolhe. Obrigada pela disponibilidade, pelo seu tempo. Obrigado, Polaro. Muito obrigado mesmo. Obrigado aí pelo podcast Segue o Plano. Toda a galera aqui dos bastidores, com a gente Potiguar e toda essa galera aqui com a gente. Assim, muito obrigado mesmo. Estou muito honrado. Olha, não esqueçam que é de vocês. O café, o suco, a granola. Perfeito. Podem levar. Perfeito. E é isso, né? Então, abraço.